Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para fazer uma análise extremamente importante envolvendo Pablo Marçal e a grande mídia corporativa barra tradicional do nosso país. Por quê? Muita gente tem criticado as análises que alguns veículos da esquerda têm feito em relação à figura do Pablo Marçal. Erroneamente, parte do nosso campo tem dito que nós estamos dando divulgação ao Pablo Marçal, dando visibilidade ao Pablo Marçal. Eu já expliquei, inclusive, aqui mesmo na Revista Fórum, em mais de uma análise, que o trabalho que nós estamos fazendo aqui, que é o trabalho de denúncia e contra-narrativa, é diferente do trabalho de promoção que é feito, por exemplo, por canais de TV que convidam o Pablo Marçal para sabatinas, para debates e para entrevistas. Por quê? A EC 9717, que foi a mini reforma eleitoral de 2017, estabelece novos critérios técnicos para que as pessoas tenham ali candidatos de seu partido convidadas obrigatoriamente para participarem de sabatinas e debates. É o caso, por exemplo, da alteração que foi feita e que diz que para que um candidato seja convidado a participar do debate, ele tem de não só preencher a quantidade de votos válidos mínimos por estados e também tem de ter uma quantidade mínima ali de representantes que, de acordo com o que diz a EC 9717, passaria nas eleições seguintes à sua aprovação ser ali de no mínimo 11 deputados federais distribuídos em pelo menos 9 unidades da federação ou a obtenção de no mínimo 2% e não 5%, né, fazendo essa observação, 2% dos votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos 9 unidades da federação, e um mínimo de 1% dos votos válidos em cada um deles. Traduzindo de forma bem clara para vocês o que eu estou tentando dizer aqui, tá? O Pablo Marçal, estando no PRTB, ele não preenche a chamada cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Ele não tem direito de ser convidado para os debates, né? Ou melhor, os debates não têm obrigação de convidar o Pablo Marçal. O que é que eles estão fazendo? Eles estão convidando o Pablo Marçal porque o Pablo Marçal gera audiência. Eu até ouvi e li algumas pessoas do nosso campo falando o seguinte: Carlito, mas não tem como ignorar o Pablo Marçal porque ele aparece em algumas pesquisas em terceiro lugar, ele aparece em algumas pesquisas em segundo lugar, ele aparece em algumas pesquisas em primeiro lugar. E aí eu preciso rememorar a essas pessoas que antes mesmo de o Pablo Marçal aparecer em algumas pesquisas em terceiro, em segundo ou em primeiro, ele já era convidado para sabatinas, ele já estava sendo convidado para debates. Quando ele estava em quarto nas pesquisas, quando ele estava em quinto em algumas pesquisas, ele já era convidado para debates. Lembrem vocês que quando as primeiras prévias de pesquisas eleitorais começaram, ainda no período da pré-campanha, o Pablo Marçal estava atrás do Boulos, do Nunes, da Tabata e do Datena. Ele estava em quinto lugar em algumas pesquisas e em quarto em outras. Então, já eliminamos aqui essa tese de que o Pablo Marçal era convidado ou é convidado porque ele está bem posicionado. Por quê? Porque ele vem sendo convidado desde antes de ele ser bem posicionado. Segundo, estes veículos da mídia tradicional, eles ganham muita audiência e acessos nos seus portais quando o Pablo Marçal está presente. Então eles fazem o quê? Ignoram a determinação legal e estabelecem que eles vão convidar quem eles querem. Ou seja, eles vão obrigatoriamente convidar os candidatos que têm direito de estarem presentes ali para poder participar do debate. É o caso do Boulos, é o caso do Ricardo Nunes, é o caso da Tabata, é o caso, por exemplo, do Datena. Os demais candidatos, o Pablo Marçal, a Marina Helena, por exemplo, eles são convidados porque é conveniente para esses veículos de mídia levar essas pessoas. O Novo, pela ligação que o Novo tem com esses veículos da mídia e o empresariado brasileiro. E o Marçal, pela audiência que ele leva para esses veículos da mídia. E ontem, a Daniela Lima, né, jornalista lá da Globo News, falou uma coisa extremamente importante. Ela disse que a mídia corporativa tradicional tem cometido uma grande falha ao normalizar o bizarro. E é importante a gente trazer essa fala aqui da Daniela Lima nesta análise de hoje, para que vocês entendam que o que a Revista Fórum tem feito, o que eu tenho feito e o que outros veículos do campo da esquerda têm feito ao denunciar o Pablo Marçal, ao desconstruir as narrativas do Pablo Marçal, é o
oposto, por exemplo, do que a mídia tradicional corporativa tem feito, que é promover o Pablo Marçal. A própria Dani Lima citou, por exemplo, que ela fica incomodada quando ela entra em alguns portais de notícia e na home só tem matéria sobre o Pablo Marçal, mas sem uma crítica ao Pablo Marçal, sem uma explicação sobre o porquê que aquela matéria está ali, basicamente dando visibilidade ao Pablo Marçal. E lembre, meus amigos, o Pablo Marçal trabalha com marketing digital, ou seja, todas as pessoas que têm acesso a informações do Pablo Marçal estão entrando no que ele chama de funil, né? Imagina que isso aqui é um funil, tá? E aí todo mundo que conhece o Pablo Marçal por portais de notícia entra aqui no que a gente chama de topo do funil, né? É todo mundo que conhece o Pablo Marçal e vai entrando. Aqui embaixo, na ponta do funil, ficam as pessoas que passarão a acompanhar o conteúdo do Pablo Marçal, passarão a consumir os produtos vendidos pelo Pablo Marçal, e por conta disso que o Pablo Marçal se lançou candidato a prefeito de São Paulo. Eu venho fazendo análise aqui na Revista Fórum há mais ou menos uns 2 meses ou 3 meses, falando exatamente a mesma coisa. O Pablo Marçal não é candidato porque ele quer ser prefeito de São Paulo. Ele quer fazer o que o pessoal do marketing digital chama de rebrand, né? Que é remodelar a sua marca, remodelar a imagem atribuída ao Pablo Marçal. Tanto que ele hoje se diz ex-coach e se vende como empresário de sucesso. Por quê? Porque o termo coach ficou mal atribuído atualmente a figuras ligadas ali à picaretagem, a oportunismo, a golpes, né? Lamentavelmente, tem um grupo de pessoas que se denominam coaches que são sérias, mas tem um grupo de pessoas que se denominam coaches que não são sérias. O Pablo Marçal é um exemplo disso. Então, quando a gente escuta alguém da grande mídia, como é o caso da Dani Lima, falando que a mídia e o jornalismo erram ao normalizar o bizarro, é nesse sentido. Por quê? Quando nós viemos aqui falar do Pablo Marçal, a gente não normaliza o Pablo Marçal. A gente vem aqui expor as falcatruas do Pablo Marçal, denunciar o Pablo Marçal. O que a mídia tradicional tem feito, e esta crítica é muito saudável, é muito importante, feita por uma jornalista tão relevante como a Dani Lima, é importante por quê? Porque ela tá tocando o dedo na ferida. Ontem, inclusive, o Reinaldo Azevedo, no programa dele na Band News, falou a mesma coisa, que é um absurdo a mídia tradicional estar normalizando o Pablo Marçal. E é verdade. Ontem eu mostrei aqui para vocês, na minha análise, que ele tem utilizado um livro chamado As 48 Leis do Poder e outros livros para poder modelar sua campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, assim como ele usa esses mesmos livros para modelar os seus negócios na internet e fora da internet. E a gente tem provado que não é mentira. Ele tem utilizado isso. E o que me deixa bem chocado é que, mesmo reproduzindo as estratégias do livro, e mesmo reproduzindo também estratégias defendidas ali pelo... como é que é o nome dele, meu Deus? Steve Bannon, já ia até esquecendo o nome dele. De chamar a atenção a qualquer custo também, né? Que é uma das estratégias que está presente lá no livro As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. E também o próprio Steve Bannon diz o seguinte, que você deve espalhar o máximo de informações absurdas por dia, todo dia. Quanto mais absurda for a informação, melhor, porque a mídia perderá mais tempo buscando confirmar ou checar aquela informação do que realmente informando aquilo que é necessário. E o jornalismo corporativo sabe disso, mas ele não tá nem aí, é o que a Dani Lima falou. Quando a gente faz um trabalho de denúncia, a gente tá desmascarando o Pablo Marçal. Quando a mídia tradicional faz uma matéria soft sobre o Pablo Marçal, ela tá furando a bolha das pessoas que não conheciam o Pablo Marçal e entregando ele como um cara que talvez não seja complicado, talvez não seja problemático. E é importante a gente trazer isso aqui, porque como ele gera muita audiência para alguns veículos da mídia tradicional, eles não estão se importando em absolutamente nada em não convidar o Pablo Marçal para debates, em não entrevistar o Pablo Marçal. Só para vocês terem noção, por exemplo, após muitas críticas que foram feitas aos veículos que estão levando o Pablo Marçal para os debates, mesmo sem ele preencher os critérios técnicos através do partido chamada de cláusula de barreira ou cláusula de desempenho, para que ele tenha o direito de ser convidado pelos debates, o que alguns veículos da mídia, como é o caso do UOL, fizeram? Decidiram, ao invés de excluir o Pablo Marçal do debate e excluir a Marina Helena do debate, decidiram convidar outros candidatos do PSTU, do PCO, da UP, para mostrar supostamente um verniz democrático, que a gente sabe que não existe. O que é que eu acho que deveria acontecer? A revista Fórum publicou uma matéria, hoje inclusive assinado pelo Ivan Longo, que traz o seguinte título: Bolsonarista Girão é expulso de debate em Fortaleza. Eduardo Girão foi retirado dos estúdios da TV Otimista com o debate já em seu segundo bloco. Por que isso aconteceu lá, Carlito?
Existia um acordo formalizado entre as candidaturas de que só poderiam participar do debate os partidos ou candidatos de partidos que preenchiam a cláusula de barreira, ou seja, o Novo não preenche a cláusula de barreira. E aí o candidato do Partido dos Trabalhadores, o Evandro Leitão, entrou com um pedindo para suspender ali a participação do Girão, foi negada. E depois outro candidato do Solidariedade, se não me falha a memória, o Técio Nunes, entrou com um pedido também. Neste caso o pedido foi acatado e o Girão foi tirado do debate. Por quê? Porque ele não preenchia os critérios legais para ter o convite obrigatório e foi formalizado um acordo entre os candidatos que só participariam candidatos de partidos que preenchessem a cláusula de barreira. Segue o material do Ivan. O senador bolsonarista Eduardo Girão, do Novo, candidato à prefeitura de Fortaleza do Ceará, foi expulso de um debate eleitoral promovido pela TV Otimista, afiliada da Rede Bandeirantes, na noite da segunda-feira 17, lá no Ceará. O encontro contou com a participação de André Fernandes, do PL, Capitão Wagner, do União Brasil, Evandro Leitão, do PT, George Lima, do Solidariedade, José Sarto, do PDT e Técio Nunes, do Solidariedade. Acredito que teve até algum erro aqui, né? Porque não pode ter dois candidatos do mesmo partido. O programa estava no início do seu segundo bloco, quando o Girão foi avisado da expulsão. O motivo? Cumprimento de uma ordem judicial expedida pela Justiça Eleitoral cearense, após o pedido feito pelo Solidariedade. A decisão da Justiça de expulsar Girão foi baseada em um acordo feito entre as equipes das candidaturas de que somente candidatos de partidos com pelo menos 5 membros do Congresso Nacional poderiam participar do debate. Inclusive, isso aqui eu acho que tem até uma interpretação errada, né? Porque a SC 9717 diz que progressivamente iria aumentar o número de candidatos ali de cadeiras ocupadas dentro do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, para que o partido preenchesse a cláusula de barreira. Se não me engano, em 2030 a quantidade será de 16 deputados federais, se não me falha a memória. Mas hoje, se não me falha a memória também, já são de 11, tá? Já são de 11, não mais 5. Mas vamos ler o que está aqui na matéria, porque foi o acordo que eles fizeram lá, né? Com pelo menos 5 membros do Congresso Nacional poderiam participar do debate. O que aconteceu? O partido do Girão não tem hoje esse número, ele não preenche esse número hoje. Então ele não teria direito de participar do debate. E aí o Ivan até traz aqui o seguinte, ó, se a moda pega, se tal regra fosse aplicada em São Paulo, por exemplo, Pablo Marçal seria vetado dos debates, já que sua sigla, o PRTB, não tem nenhum parlamentar na atual legislatura no Congresso Nacional. Marina Helena, do Novo, mesmo partido do Girão, também não participaria, pois há somente 3 representantes da legenda na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Traduzindo o que eu venho dizendo aqui há muito tempo, a única maneira de vetarem o Pablo Marçal é fazer cumprir a lei. E por isso que a fala da Dani Lima é importante. O debate hoje, inclusive, da Rede TV e UOL, acho que foi o pior debate pro Marçal, porque hoje a Amanda Klein conseguiu conduzir muito bem o debate, o Marçal não conseguiu promover os cortes, o Datena não deu ao Marçal o que ele queria dessa vez, o Boulos se saiu muito bem, e para quem estava questionando as minhas falas em relação ao Boulos, que o Boulos deveria mudar um pouco a postura, não era para ele ir pra porrada com o Marçal, como foi o Datena, mas entender as estratégias do Marçal, e o Boulos entendeu, inclusive, está de parabéns, a participação no debate dele hoje foi muito boa, muito importante, mas a fala da Dani Lima é importante pra gente finalizar essa análise, porque ela confessa que a mídia tradicional promove o Pablo Marçal. Não é a revista Fórum que promove o Pablo Marçal. Não é o canal O Historiador do Carlito Neto que promove o Pablo Marçal, tá? Quem promove o Pablo Marçal é a mídia tradicional corporativa que se beneficia da audiência que o Pablo Marçal leva para elas. E a Dani Lima falou isso textualmente, que eles geram monetização. Esses barracos são convertidos em dinheiro. E é isso que muita gente às vezes não entende quando a gente faz análise. Espero que com alguém agora da mídia tradicional reconhecendo isso, que o nosso campo passe a reconhecer também e respeitem também a nossa análise quando a gente fala aqui sobre essas questões, porque a gente estuda muito, a gente se prepara muito para trazer para vocês sempre a melhor análise e trazer sempre também o melhor entendimento do que está acontecendo, tá bom? Comenta aqui embaixo o que é que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum se você veio para cá através da minha análise e ainda não é inscrito aqui, se inscreva, a gente faz análises aqui todos os dias de segunda a sexta às 16 horas, e se você não me conhecia, me siga no meu canal no YouTube, O Historiador, a gente publica lá vídeos todos os dias também, e me siga também se você puder, e vai me ajudar bastante, na minha rede social, onde eu tô divulgando as coisas da minha campanha, que é o Instagram, Carlitos com o Neto.
Grande abraço para vocês e até a nossa próxima análise aqui na Revista Fórum. Tchau!